Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Enchei-vos Agora, do irmão Roy Heston, editora Betânia. Hoje faremos a leitura do capítulo 5. Oremos. Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Agradecidos por tua grande misericórdia que está sobre nós, pelo teu amor imutável e incondicional. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos reconciliado consigo mesmo. Obrigada por ter nos conduzido à tua santa e maravilhosa presença. Obrigada por nos ajudar a perseverar, Senhor, em teus caminhos. Obrigada porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a permanecer em ti. Ó, Senhor, queremos mais uma vez colocar este tempo diante do Senhor. Pedir que em nome do Senhor Jesus o Senhor nos ajude aqui. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nos encha do Cristo que o Senhor mesmo nos revelou. Nos encha de ti mesmo, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor, precisamos do teu toque, precisamos de sermos lavados pela tua palavra, de sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Necessitamos, Senhor, do toque do Senhor, do seu toque de amor, da tua condução para as nossas vidas e de que possamos, em nome de Jesus, frutificar os verdadeiros frutos de arrependimento. Ó Espírito Santo, nos ajude neste tempo, que o Senhor se revele a nós, traga às nossas vidas a palavra da verdade, o toque de luz do Senhor sobre as nossas trevas, e que em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós possamos estar sensíveis e obedientes a Ti, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Capítulo 5. O Espírito Santo, o Consolador. Tendo visto o Espírito Santo como aquele que traz convicção ao que pecou, precisamos vê-lo agora como o Consolador dos que se arrependem. No momento em que o Espírito Santo consegue nos levar ao arrependimento, toda a direção do seu ministério parece mudar. É dirigida totalmente no sentido de consolar os contritos e encorajá-los a encontrar tudo em Cristo. Há um povo que recebera, em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, a mensagem de outrora foi: consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 1. E assim ainda hoje é. Se os tradutores usarem a palavra consolador, é porque a palavra grega usada tem tanto esse significado como o de advogado. E os que conhecem a operação do Espírito Santo em seu coração sabem como ele é digno desse nome. Aquele que é tão insistentemente e perturbador ao nos convencer do pecado, é também maravilhosamente meigo no consolo que estende ao que chora o pecado e também lamenta da sua pobreza. Bem-aventurados que choram, disse Jesus, pois serão consolados. E é o Espírito Santo que aplica esse consolo. Isso ele faz revelando-nos os recursos de Cristo, como está em João capítulo 16, versículo 14. Significa simplesmente que ele testifica de Cristo e da suficiência do seu sangue precioso para trazer ao coração arrependido a paz e um relacionamento adequado com Deus. E pede que creia nele mais uma vez e se regozije. Ele revela que os pecados que nós confessamos foram antecipados e resolvidos pelo Senhor Jesus na cruz, antes mesmo que nós os cometêssemos. Essa provisão foi feita antecipadamente para a própria pobreza em que nos encontramos. Ele testifica de um Salvador ressurreto, mostrando-nos que Deus colocou sobre a obra expiatória de nosso Senhor o selo de sua infinita aprovação quando o ressuscitou dentre os mortos. E mais, se Deus se satisfez com a sua obra em nosso favor, nós também podemos ficar satisfeitos. Ao cristão que se esforça e luta procurando melhorar na carne, ele testifica que o homem que comete esses pecados,
o velho homem de Romanos 6, e que simplesmente significa o homem de outrora, foi judicialmente crucificado com Cristo, ou seja, aos olhos de Deus foi extinto e não emendado. Ele pode, pois, deixar de ficar desapontado com o homem que Deus já trouxe ao fim na cruz e voltar-se inteiramente para Cristo, que se fez para ele tudo o que ele precisa. E quando o Espírito Santo assim lhe testifica, ele é capacitado a crer no que Deus disse e está livre em espírito, regozijando-se cheio de glória por essa maravilhosa salvação. Podemos não saber como é que o Espírito Santo faz essa sua obra. Às vezes por alguma palavra da Bíblia, outras vezes pelo testemunho de outra pessoa, outras vezes pelo verso de um hino, ou de outras maneiras mais diretas e inexplicáveis. Mas sabemos com certeza que ele opera, pois é essa sua grande obra na igreja. Parece que apreciamos mais intensamente o ministério do Espírito Santo como consolador quando, tendo ficado frios e fora da comunhão com Deus, procuramos voltar para ele pelas obras, entre aspas. Como é natural imaginarmos que, se nos afastamos dele por termos cometido pecado, voltaremos para ele fazendo coisas boas. E, assim, prometemos esforçar-nos mais e fixamos para nós alguns alvos elevados, procuramos fazer mais para Deus ou mesmo gastar mais tempo em nossas devoções. Naturalmente, todas essas coisas são boas, mas, como frequentemente não atingimos esses alvos, acabamos por nos sobrecarregar com mais sentimentos de autocondenação e com um sentimento adicional de fracasso. Em nosso esforço por melhorar, criamos tensão e nos condenamos por não sermos bem-sucedidos. Passamos a experimentar o mesmo que Paulo quando disse: E o mandamento que me fora para a vida, se eu o pudesse cumprir, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque fracassei em cumpri-lo. E se prosseguirmos nesta estrada, estaremos na mesma situação de desespero a que ele chegou quando disse: Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 10 e versículo 24. Que alívio quando o Espírito Santo tira a nossa atenção de nossas próprias obras para dirigi-los à obra do outro, de outro. A obra que o Cristo consumou na cruz por nós. Que alívio quando vemos então que a obra já foi feita, que a distância que havia entre nós e Deus já foi vencida e que já se fez a paz. O Espírito Santo nos diz que devemos deixar de tentar obter a paz pelos nossos próprios esforços e devemos vir a Jesus como pecadores e descansar no que ele fez. Ao fazermos assim, o fardo do nosso esforço e da autorreprovação desaparece e o Consolador nos dá paz ao coração. Uma das melhores ilustrações do testemunho do Espírito Santo quanto à obra da consumada na cruz de Cristo é a da pomba retomando a arca de Noé. Uma das melhores ilustrações do testemunho do Espírito Santo quanto à obra consumada de Cristo é a da pomba retornando a arca de Noé. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 11. O testemunho que a pomba trouxe foi a folha de oliveira no bico. Ao ver aquilo, Noé soube que havia um lugar na terra e que as águas haviam abandonado. Havia um lugar já livre do juízo. Que mensagem de paz para quantos estavam na arca. Oh, aleluia! Hoje o Espírito Santo traz o testemunho de que há uma pessoa que está em livre do juízo. Esteve debaixo dele um dia, de modo absoluto, mas escapou dele no poder da sua ressurreição. Mas o juízo do qual ele agora está livre é o nosso juízo. Se, pois, o nosso fiador está livre dele, nós, por quem ele ficou como fiador, estamos livres também. É isso que se quer dizer ao afirmar que aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, como está descrito em Romanos capítulo 4, versículo 25.
Se quisermos ver a pomba com a folha de oliveira no bico, leiamos o Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que encontrarmos o Espírito Santo, nós o veremos testificando de um Cristo ressurreto, ao qual Deus ressuscitou. Atos 2:24. A este Jesus Deus ressuscitou. Atos 2:32. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 3, versículo 15. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Atos 10, versículo 40. E etc. O Espírito Santo nos apresenta muitas vezes o fato bendito de que Jesus está livre do juízo ao qual um dia esteve sujeito. E isso significa que, aos olhos de Deus, nós estamos tão livres da condenação e reprovação do pecado, até mesmo da nossa autorreprovação, como ele está. Ele já esteve sob ela. As ondas e vagas caíram sobre ele, mas agora está livre para sempre, e isso para a nossa justificação. O Espírito Santo agora testifica como o nosso espírito que estamos livres de tudo isso, assim como ele está. Esse é o firme consolo que o Espírito Santo traz à alma em desespero e que aprendeu a se arrepender. Se aceitarmos isso em nosso coração, teremos uma percepção do amor de Deus que nunca tivemos antes. Esta é a primeira onda do poder do Espírito Santo em nossa alma, o primeiro efeito de sua habitação. O amor de Deus derramado em nossos corações, Romanos capítulo 5, versículo 5. O qual, em troca, suscita em nós amor para com ele. Não nos esqueçamos, pois, que o Espírito Santo só nos convence para nos consolar. Isso nos ajudará a distinguir a sua voz da voz do diabo. Satanás é chamado de acusador dos irmãos, e suas acusações à consciência sensível são muitas vezes confundidas com a convicção do Espírito Santo. Mas suas acusações nunca têm em vista alguma consolação. São simples importunações que nos levam ao desespero e à escravidão. Mesmo quando você concorda com elas, sabe instintivamente que não vão ter fim. Ele sempre conduz a alma de volta ao Sinai, à lei, às normas que não conseguimos atingir. E nós nos desesperamos. As convicções do Espírito Santo, porém, são rápidas e claras, e instintivamente sabemos que, se nos submetermos a elas e se dissermos sim, não haverá outra coisa senão paz em nossa alma. Satanás nos leva ao Sinai, mas o Espírito Santo nos leva ao Calvário. Ele é sempre o suave mensageiro da nova aliança de paz para os pecadores. Contudo, a consolação do Espírito Santo não se refere somente à resposta de Cristo aos nossos pecados, mas a todos os recursos que há nele para as nossas mais variadas necessidades. Ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Se assumimos a direção dos nossos negócios, nossa preocupação é ter poder adequado para dar conta de nossas responsabilidades. Mas, quando a direção está sobre os ombros de Cristo, então o único que precisa ter poder é Ele, e o Espírito Santo se deleita em mostrar-nos que Ele o tem. O Espírito Santo revela Cristo ao nosso coração não somente como aquele que pode vencer o diabo, mas que já venceu na cruz e está assentado nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e de toda potestade, como está descrito em Efésios capítulo 1, do versículos 20 e 21. Supremo vencedor de toda a força que se nos opõe e a nós mesmos como identificados com ele. Efésios 2, versículo 6. Isto significa que não estamos simplesmente do lado que vai vencer, mas do lado que já venceu. Nós não lutamos para alcançar a vitória, mas lutamos com a vitória já conquistada. Enquanto não tivermos uma revelação assim do nosso Senhor Jesus no que diz respeito à sua atitude para com os nossos problemas, estaremos tensos, preocupados, lutando, dominados por coisas. Mas quando, na hora da necessidade, o Espírito Santo nos mostra Jesus e os recursos que estão nele, ficamos então livres e nos vemos nele, por cabeça e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. E a derrota será banida de onde deve ser banida, isto é, do setor do nosso espírito.
Sendo vitoriosos no espírito, tornamo-nos vitoriosos nos outros setores também. Pois a fé é a vitória que vence o mundo, 1 João, capítulo 5, versículo 4. E enquanto avançamos com a nova ousadia e confiança, descobrimos que Deus está agindo por nós em nossa situação. Conta-se que certa vez Spurgeon estava preocupado e sobrecarregado com seus problemas e suas responsabilidades. Seguia em sua carruagem quando de repente jogou as pernas para o ar e deu uma risada. Disse ele que o que produziu alegria e alívio em seu coração foi ver que estava agindo como um peixe que, nadando na imensidão do Atlântico, se preocupasse com a possível falta de água. E ele viu que era assim a suficiência da graça de Deus para as suas necessidades. Obrigada, Senhor. Naquela carruagem, o poderoso advogado do Senhor Jesus exerceu seu ministério como consolador em favor de um servo de Deus em necessidade. Chegamos agora à questão do poder do Espírito Santo para o serviço. Assunto esse pelo qual tantos anelam fervorosamente. Tudo o que posso fazer aqui é falar da minha experiência. Parece-me que a maneira como o Espírito Santo me reveste de poder do alto não é fixando os meus olhos nesse poder, de modo a me induzir a orar ardentemente por ele, mas antes fixando os meus olhos no Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e mostrando-me o poder e posição dele. Ao ver isso, eu fico livre dos meus fardos, dos meus esforços. Vejo-me outra vez fortalecido na fé e revestido do poder tão necessário para o serviço à minha frente. Eliseu só recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias quando viu seu mestre subir aos céus. Então o manto, símbolo daquele poder, caiu aos seus pés. Quando permitimos que o Espírito Santo nos mostre de novo a suficiência do Senhor Jesus, e crendo recebemos a sua revelação, então nos encontramos revestidos de poder do alto, saindo com ousadia. E passamos a ver Deus trabalhando conosco. Em campanhas evangélicas que tenho dirigido, às vezes alguns cristãos me dizem: não é estranho como em certo dia houve uma quebra, depois da qual toda a campanha passou a seguir um novo rumo? Para mim não era estranho. Eu sabia o que tinha acontecido a um evangelista tenso e sobrecarregado naquele dia no seu quarto. Ou, antes, o que lhe fora dado ver. Ele tinha visto a Jesus coroado de glória e de honra com todas as coisas debaixo dos seus pés. As ondas que ele julgava estarem sobre a sua cabeça, viu-as debaixo dos pés dele. Tantas vezes estamos orando por suprimento quando o que o Espírito Santo nos quer dar é uma visão maravilhosa de Jesus coroado e vitorioso. Alguém pode perguntar como conseguimos esta visão renovada de Jesus quando dela carecemos. Não é tentando obtê-la e nem mesmo permita-me sugerir, pedindo por ela em oração. É antes admitindo a Deus que nós não a temos. Não gastemos nossas energias em nenhuma outra direção a não ser essa. Diga a ele que não está vindo a Jesus. Diga-lhe que está em situação difícil e que você não está livre e que não tem paz. Conte-lhe que está tentando conseguir por meio dos seus próprios esforços o que no íntimo você sabe que é um dom, mas que está lutando mesmo assim. Admita que hoje você não tem a visão de Jesus, seu sangue e a vitória que você tinha ontem. Não faça esforço algum para consegui-la, simplesmente fale com ele que você não a tem. Permita então que ele lhe mostre, porque você não a tem, você não tem a visão dele. Ele poderá mostrar-lhe coisas escuras de que você não suspeitava, mas diga sim a ele. É isso que significa ir aos pés de Jesus, ao pé da cruz. Essas frases podem parecer chavões para alguns, mas para muitos representam uma experiência admirável e sagrada. É lá que o sangue de Jesus está à sua disposição. E você não ficará muito tempo aos seus pés sem que o Espírito Santo chegue com a salvação nas suas asas e lhe conceda ver tudo o que você precisa ver em Jesus e possuir tudo o que você precisa possuir da sua plenitude. Aqui finalizamos
O capítulo 5.